Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e chegamos ao final da nossa primeira temporada que veio para transformar a sua realidade através do compartilhamento de ideias, histórias, técnicas e conhecimentos. Se você parar para notar, todos os episódios dessa primeira temporada comunicam-se entre si e têm um fator em comum: a escolha. Nós todo tempo estamos escolhendo algo e abrindo mão de outras coisas. Como diria o Chorão, cada escolha é uma renúncia. E aí nós temos alguns caminhos a tomar e escolhas a fazer. Ou nós abraçamos a nossa escolha e as consequências que elas nos trazem, ou nós sofremos pelos ICs e não tomamos parte alguma. O que já não seria também escolher? Estar na inércia ou permanecer na sua zona de conforto, que nem sempre é realmente confortável, só é a zona que você está acostumado a ficar, ou é a zona que você conhece e domina e tem a falsa sensação de controle. E é por isso que nesse episódio eu quero explorar com vocês um conceito da psicologia que é as armadilhas mentais, que são essas estratégias de fuga que a nossa mente tem para tornar as nossas escolhas mais fáceis. Lembrando que fisiologicamente o nosso cérebro sempre procura o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil e não doloroso, o que não vai apresentar riscos. Então, caso uma emoção, uma ação ou uma mudança apresente risco, o nosso cérebro ele dá meio que uma fritada, e para ele isso é uma agressão. Por isso que mudar um hábito é tão difícil, porque a gente está quebrando um padrão cerebral, adotando um novo, e isso gasta muita energia, coisa que o nosso cérebro odeia. Sendo assim, vamos começar pelo começo? Uma armadilha mental é toda aquela nossa falsa sensação de estarmos indo pelo caminho certo dentro das nossas convicções. É ficar no piloto automático e só ir pensando no dia de hoje, sem olhar para o panorama geral, sem analisar todas as suas escolhas, nem os padrões que estão sendo adquiridos. Isso tudo é um processo bem complicado, fica mais fácil fazer ele com o tempo. Porém, hoje eu quero dar alguns conselhos para você. Alguns conceitos para você conseguir internalizar melhor e se perceber dentro das situações, se você está tomando atalhos ou se você está fazendo escolhas conscientes. O primeiro atalho é a sensação de sorte ou de azar. Nossa, mas fulano, ele fez faculdade, ele tem um emprego bom, viaja sempre porque ele teve sorte. Não. Fulano trabalha, fulano estudou, fulano tem os méritos dele, ele fez as escolhas dele para seguir aquele caminho. Você sabe o que fulano come no dia a dia? Às vezes fulano tá comendo arroz com ovo enquanto você tá comendo salmão e reclamando porque não viaja. É colocar na balança, é botar em prioridade algo ou não. Ou então você falar que eu não dou sorte com exercício físico, eu fico super dolorida. Mas não busca entender que a fisiologia é essa. Às vezes a gente vai sentir uma dor muscular, mas que ela permanente durante 2 até 3 dias após o estímulo físico é o natural. E que muitas vezes a gente não vai sentir dor nas primeiras 24 horas após o exercício, que é a dor muscular tardia. Porém, é como eu sempre digo, o conhecimento liberta e tira essa crença de que é místico, a sorte ou azar. Não, há escolhas conscientes. Segunda armadilha é a autoconfiança exagerada, onde você tem uma visão enganosa do seu conhecimento, achando que você detém todo o conhecimento do mundo sobre X questão. Nenhuma máquina tem todo o saber do mundo, ela tem todo o saber que nós humanos colocamos dentro dela. Se nós humanos não temos todo o saber do mundo, logo a máquina também não tem. Eu sei que às vezes ficam uns exemplos assim meio filosóficos, mas vai pausando o episódio e pensando em como aplicar isso no seu dia a dia. O que você acha que você está confiante demais e está negligenciando? Pode ser um relacionamento onde você fala, mas fulano me ama, tá tudo bem eu deixar ele ali, ele tá sempre ali. Ou, meu trabalho, eu sou muito bom, eu sou o melhor, e não busca fazer um curso de atualização, e não busca ser proativo, e não busca ajudar nos trabalhos em equipe. Ter armadilha é a culpabilização do outro.
E com certeza você conhece essa pessoa que sempre os outros estão errados e nunca ela. Os outros fizeram ela agir de tal forma, os outros fizeram ela responder, os outros é que colocaram ela numa situação ruim, os outros é que a colocaram contra a parede ou fizeram ela de vítima, enfim. E sempre quando a gente adota essa postura de culpabilizar o outro, a gente perde a oportunidade de mudança, já que a gente deixa de olhar para os próprios defeitos, olhar para o próprio calcanhar de Aquiles e passa só a apontar do outro, sendo que do outro a gente não é capaz de mudar, mas as nossas condutas e as nossas respostas às ações, sim. O quarto é a percepção de consciência. É quando, por eu pensar de determinada maneira, eu acho que todo mundo pensa igual a mim. E aí a gente já consegue emendar no quinto, que é a resistência à mudança. Por eu pensar que todo mundo pensa igual a mim, quando eu me deparo com alguma situação onde há discordância, eu não sei lidar. Então eu excluo essa pessoa que não pensa como eu, ao invés de aprender. E às vezes escolher um caminho que também pode ser feliz, que também pode ser agradável, produtivo ou até fazer melhor para a sua saúde. Pelo simples fato de ser diferente do que a sua consciência e a consciência das pessoas ao seu redor dita. Sair da bolha, furar a bolha e modificar é um processo super enriquecedor e que faz com que você adquira uma capacidade analítica muito grande, já que você consegue olhar diferentes prismas da mesma situação e assim sofrer menos com ela e tomar decisões mais assertivas. A sexta armadilha é uma tendência natural: ver negatividade em tudo. Tal coisa vai dar errado, a Y coisa não vai dar certo, X atitude vai trazer muito mais malefícios do que benefícios. É muito mais fácil a gente pesar na balança as ações ruins do que ações boas. A gente sempre vai lembrar de um tapa, de uma bronca, de um puxão de orelha e dificilmente dos elogios, dos carinhos que as pessoas fazem. Normalmente a gente só vai lembrar da parte boa quando aquele relacionamento termina, acontecendo amizade, namoro, casamento, enfim. E aí a gente começa a se culpabilizar, mas a gente só tá colocando ali uma máscara de negatividade ou de positividade extrema. Um dos últimos gatilhos que eu quero falar aqui, que são muito importantes para que você tome decisões mais conscientes, levando em conta o seu bem-estar e qualidade de vida, é deixar de ser Maria vai com as outras. É impressionante quanto que o meio eles nos afetam. E nem sempre a gente vai escolher o meio que a gente está inserido. Exatamente por isso a gente precisa ser crítico dentro do meio que a gente está inserido e assim passar a tomar as nossas escolhas e não escolhas impostas pelo social. Por exemplo, você não bebe bebida alcoólica alguma, mas toda vez que você sai com um grupo X de amigos, você acaba tomando uma cerveja mesmo odiando o sabor daquilo. Porque você está dentro daquele grupo. E não beber te coloca em uma crise de ter que negar algo para o outro. E negar para não se anular é o caminho certo, já que você escolheu não beber porque você não gosta daquela bebida alcoólica ou porque vai contra a sua religião ou algum dogma, enfim. Mas você se anular para não incomodar ou você tomar atitudes simplesmente por você estar ali inserido no meio e todo mundo faz dessa mesma forma, sem você estar pensando nos seus objetivos, nas suas prioridades, em como você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Isso é ser Maria vai com as outras. E a nossa mãe já dizia, a gente não é todo mundo. Por isso, na hora que você estiver em grupo, não desligue o radarzinho da crítica e coloque. Você nem sempre vai precisar externalizar, mas comportamento já diz tudo. E onde que eu quero chegar com todo esse discurso sobre armadilhas mentais? Eu gostaria muito que você realmente colocasse em prática os exercícios dos episódios anteriores e entendesse quais escolhas hoje estão te deixando mais próximo do seu objetivo e mais distante. Que você analisasse se os seus objetivos estão sendo extremamente egocêntricos, sem pensar nas pessoas que você ama, ou se os seus objetivos estão sendo muito imediatistas, muito materialistas, coisa que a gente aprende com a vivência que o tempo leva. Eu tive por muito tempo trabalhando tanto dentro de hospital quanto com asilo, com idosos, e eu sempre vi muita gente arrependida com ações não feitas, com
carinhos não realizados, com viagens deixadas para depois, com memórias que nunca foram feitas pela ausência, porque estavam focados em conquistas materiais. E é óbvio que a gente precisa do material, o dinheiro rege o mundo que a gente vive, não é isso que eu tô falando, mas as suas metas não podem ser unicamente baseadas nisso, nesse fator, porque aí você conquistou o mundo, mas está sozinho nele, mas não conquistou carinho, cuidado, afeto, pessoas que são suas amigas desde a infância, muitas vezes, ou desde o início da vida adulta, ou você se torna um ser humano infeliz pelas suas escolhas relacionais. Você faz muito mais esforço do que deveria para alcançar X fator, porque está se relacionando com pessoas que não compactuam dos mesmos objetivos que o seu. Ou então porque a sua resposta é muito imprudente, é muito imediata, não há pensamento nas suas escolhas, não há uma volta ao passado com um olhar de aprendizado positivo e sempre com um olhar pejorativo de mas eu não vi, fulaninho me enganou, mas eu não percebi que esse craninho era ruim assim. E isso você vai culpabilizando os outros, perdendo a oportunidade de se modificar e de crescer. Eu sinceramente espero que você nunca cante a música do Titãs, famosérrima Epitáfio, que você queria ter feito, que você queria ter visto, que você queria ter feito escolhas diferentes que foram decisivas para o final da sua vida. Porque enquanto a gente é jovem é muito fácil a gente não cuidar da alimentação, a gente não cuidar do sono, a gente não cuidar do corpo, a gente não cuidar da nossa saúde mental e só indo no fluxo e só indo atrás da promessa do dinheiro, da riqueza, muito comparando-se às pessoas que a gente tem na rede social. A gente perdeu um pouco aquele parâmetro das pessoas ao nosso redor, bem próximas, e começou a olhar para o cara que ganha milhões num lançamento e que anda de Porsche e querer a vida daquele cara do dia para noite. Mas raramente essas pessoas expõem as suas escolhas reais. E todas elas, você pode reparar, seguindo assim os grandes players, em algum momento optam pelo anonimato e por voltar às raízes, voltar a cuidar do corpo, voltar a ter mais contato com a família, porque essa rotina no piloto automático ela não se sustenta. Então para hoje com calma e analisa sozinho como é que está a sua alimentação, como é que está a sua rotina de sono, como é que está a sua prática de exercícios físicos, se você pode diversificá-la se você já faz, para poder despertar melhor todo o potencial do seu corpo. Se você pode iniciar o exercício físico, como você pode iniciar? E, pegando exatamente esse gancho do exercício físico, eu quero te convidar a participar do nosso projeto Doses de Pilates, que vai acontecer no meu Instagram, @doutora Letícia Monclaro, toda terça-feira, às 19 horas, uma live ao vivo, onde vou estar dando para vocês uma aula de Pilates de 40 minutos para você praticar em casa, sem ter equipamento, sem ter espaço, sem ter roupa. A gente pode praticar o Pilates de pijama, se você quiser. É só ser uma coisa confortável para você. Então eu te espero terça-feira, amanhã já começa esse nosso projeto para a gente praticar e despertar juntos o poder do corpo. Até aqui eu já te mostrei todas as escolhas que você pode fazer para transformar a sua realidade. Então vamos tirar do papel tudo isso que foi falado nesses 10 episódios e assim construirmos juntos, a partir de agora, uma realidade muito melhor, com qualidade, felicidade e prosperidade. Afinal de contas, movimento é vida. Por isso, não fique parado. E assim finalizamos mais um episódio de um podcast e mais uma temporada. Muito obrigada!